Olá, Cristina! Olá, Como é que estamos de estás? volta. Estou É bem, estamos de verdade, volta, não é? É o nosso é cenário verdade. habitual. Olha, como é que tem corrido aí a tua vida? Conta-me lá coisas. Olha, tem sido assim um bocadinho animada, como sabes, não é? A semana passada dei o curso no Sindicato dos Quadros Técnicos, Ah, boa! correu muito, muito, muito bem e deu para validar uma percepção que eu já tinha e que de facto também tem sido analisada por vários estudos que, hum, que conclui que as mulheres têm uma postura diferente dos homens relativamente ao dinheiro. Verdade. E foi muito engraçado perceber como nós, por um lado, somos mais conservadoras e, por outro lado, somos mais guerreiras. Não sei se Ai, me é permitido dizer palavras, isto. palavras. Vamos ter que falar tanto sobre isso hoje. Tenho já aqui umas coisas para te perguntar. Mas temos tido assim uns tempos turbulentos. Eu também tenho sentido um maio super cheio, mas as minhas aulas vão acabar agora no final do mês. Vou também acabar uma mentoria que faço já há um ano. Então, pronto, vou ficar também assim um bocadinho mais serena, espero eu. Até mesmo para nós libertarmos aí qualquer coisa, porque de vez em quando já me têm pedido isso. Então, não existe aqui um bookzinho para nós olharmos para umas coisas, uns exercícios, umas coisas assim mais práticas, porque normalmente as pessoas também, o que tenho percebido, o feedback que eu tenho tido é que nos ouvem, mas nos ouvem muitas vezes em movimento, então não é a mesma coisa que ter um documento em que eu até vou fazer algum tipo de raciocínio um bocadinho, uma reflexão um bocadinho mais estruturada. E então, se calhar, em junho, vamos lá ver se conseguimos tratar disso e depois disponibilizar. Sim, Cristina, parece Boa, bem? boa, parece-me um bom planeamento, sim. Mas Olha, sabes que a isto partir do momento que o verbalizas, tem que o ah, fazer, né? E eu sou uma pessoa de compromisso, portanto, só mesmo quando não eu consigo sei, é eu que, sei. pronto, às vezes não corre assim tão bem, mas fico um bocadinho incomodada quando não cumpro. Olha, Cristina, nós, as pessoas não sabem, né? Mas nós conversamos até bastante offline, por assim dizer. E uma das conversas que nós temos tido e que até por vezes trazemos aqui para o podcast tem muito que ver com a ideia do tal perfil de investidor. E eu queria falar contigo porque uma coisa que eu tenho percebido, e porque todas as pessoas que me conhecem se metem comigo, até mesmo os meus alunos, porque eu termino, agora já nem tanto porque, porque dou aulas em conjunto, mas quando tenho aulas sozinha, ou até mesmo quando faço as sessões individuais, as minhas sessões acabam com uma palavra que, no fundo, ilustra aquele tempo que tivemos juntos, aquela conversa. Porquê? Porque eu sou uma pessoa de palavras. Ainda outro dia percebi isto, que estava a fazer um exercício na minha biodança e partilhei com a professora que nós estávamos a fazer uma expressão corporal, né? E estávamos a fazer só a vocalizar qualquer coisa, nem era bem verbalizar, era vocalizar, era. E eu disse, olha, para mim foi tão patético e foi a palavra que eu usei. Porquê? Porque para mim as palavras são tão importantes que eu estar só a vocalizar coisas que não fazem sentido incomodou-me e tornou-se incongruente em relação à expressão que eu estava a ter. Pronto, isto é ainda mais engraçado porque eu sou uma pessoa que estou a aprender a fazer uma expressão corporal, portanto é interessante esta dualidade. E então, isto para dizer o quê? Que eu dou muita relevância às palavras e quando nós falamos desta questão, por exemplo, do perfil de investidor, tu falas-me aqui em palavras que são masculinas, Cristina, são de energia masculina. Eu não sei sequer se as mulheres eu, em particular, não me revejo nestas palavras, mas se elas não são até completamente fora eu não digo do nosso vocabulário, mas algo que nós onde nós não nos espelhamos. Faz sentido isto? Faz, faz todo sentido. Por duas coisas. Hum, Uma é as finanças, quer se queira, quer não, ainda são um mundo de homem, não é? Nós já temos economistas muito séniores, nós já temos professoras universitárias no curso de Economia, e eu tive imensas, nós já temos uma mulher presidente do BCE, nós já temos mulheres vice-presidentes do Banco de Portugal, vice-governadoras, desculpem, do Banco de Portugal,
mas ainda não é corrente ver uma mulher nas finanças, o que até é um bocadinho contraproducente, não é? Porque se há coisas a que eu aprendi é que a primeira economista foi a dona de casa. Ela é que tem que alocar A recursos. minha avó era uma economista perfeita e não sabia ler. Pronto. De certeza que aplicava até à última casa aquele princípio que agora está muito na voga da economia circular, não é? Nós as duas Ah, como é vimos de uma óbvio. aldeia e eu também fui, também cresci assim, não é? A minha avó aproveitava tudo e um par de botas. Havia muito pouco desperdício naquela casa. E, portanto, mas ainda assim, o mundo das finanças é um mundo muito masculino. E, portanto, as palavras que existem e as teorias que existem são quase todas desenvolvidas por homens. Eu, agora, assim, de repente, os grandes economistas são quase todos homens, os que me vêm à cabeça, não há uma Uhum, única mulher, não é? uhum. Portanto, obviamente que a linguagem também é toda ela muito masculina. E no que respeita aos investimentos, também é tudo muito masculino. Masculino nesse sentido, que tu estás a dar-lhe da energia masculina, não é? Deixa-me só então Obviamente, fazer aqui, deixa-me só então fazer aqui só um parênteses para que as pessoas percebam que esta questão não tem nada a ver com nem género, nem sexismo, nem sexo, na verdade. Tem que ver com energias associadas ao fazer, uma energia muito masculina, muito pró-resultado, muito do movimento, da ação. Enquanto que a energia feminina é uma energia mais, digamos, intuitiva, uma coisa mais ligada ao sentir, mais associada àquilo que está relacionado com o nosso interior de uma forma mais, diria eu, talvez leve. E muitas vezes, pessoas como eu e com a Cristina, e como a Cristina, que trabalhamos muito tempo em ambientes que nos pedem esta ação contínua e sempre presente, tendemos a dar mais abertura à nossa energia masculina. Acontece é que muitas vezes, porque nós passamos muitas horas a trabalhar, ficamos como que descompensadas nesta questão, porque depois nós não usamos, no outro tempo que temos disponíveis, nós não usamos apenas a energia feminina. Então, quase que ficamos aqui enfeitiçadas por ela, não é? E quase que nos esquecemos de sentir. E o que acontece é que isto vê-se muito na forma como nós pensamos, na forma como nós nos expressamos, nas palavras que nós usamos. As pessoas sabem que eu dou, como já vos disse, muita importância às palavras e de facto é a estratégia, ou é uma das estratégias que eu uso para entender pensamentos, porque eu não estou dentro da cabeça das pessoas, não é? Então é como nós verbalizamos o que está cá dentro que me diz indiretamente, muitas vezes é quase como se fosse uma proxy do que é que se passa dentro da nossa cabeça. E às vezes as pessoas dizem, isso é só uma maneira de falar. Não é, não é. Porque, na verdade, na verdade, as palavras contam. E sabem porquê? Porque nós estamos a ouvi-las. E o curioso é isto, nós achamos que usamos as palavras para os outros e esquecemos que o nosso cérebro está a registá-la. Quando tu me dizes, porque eu sou uma guerreira, não é? Pá, mexe-me aqui dentro. Porque a guerra, palavra raiz de guerreira, a mim traz-me ideias negativas. A luta, parece que nós estamos sempre em luta, não é? Esta questão da guerreira, da lutadora, que eu percebo a intenção e a intenção é boa, só que como é que nós verbalizamos isto? Não se esqueçam que o nosso cérebro processa as coisas sem estar muito preocupado com a intuação, ele processa a ideia. E todos nós sabemos que guerreira assenta na palavra guerra, não é? Como oh é meu que Deus, eu? e agora? E agora damos outro significado. Muitas vezes, eu convido até a usar outra palavra. Imagina. Há pessoas que dizem, porque eu tenho que trabalhar isto em mim. Eu pergunto, ok, então e trabalho? Isso é positivo para mim? Ai, trabalho, que horror, trabalho. Eu disse, então e como é que tu vais ter uma intenção positiva a trabalhar para ti, uma sensação boa de, se estás a trabalhar para ti, se a palavra trabalho, ela é negativa. A pessoa fica, como assim? Então usa outra palavra. As pessoas usam o investimento, usam a expansão, usam a evolução. Pronto, cada um vai usando a palavra que lhe faz mais sentido. Mas a ideia é esta, é nós entendermos se esta palavra, eu não gosto muito desta palavra, mas se me ressoa, vá, se me faz sentido, se alinha comigo, gosto mais assim. Por exemplo, Agostina.
eu vou aqui falar dos três perfis que nós já falámos de investidor. Falas-me aqui em conservador, moderado e arrojado. Para mim, eu ainda nem sei o que é que eles querem dizer, mas já me criou aqui uma certa repulsa. Credo, logo assim. Sim, Então pronto, então vamos lá tentar desmistificar esses então três vamos lá. termos. Então E eu vou dar a palavra técnica e depois tu ressignificas, pode ser? ou rebatizamos, pode ser? Pode. Pronto, então vá. Fantástico. Eu, Então por vamos mim lá. é o que tu quiseres, querida, porque arrasaste comigo, não é? Ó, Cristina, então vamos É que são começar coisas que pelo sempre conservador. existiram na vida e eu nunca questionei, certo? Para mim, uma pessoa, um investidor conservador, é um investidor que valoriza muito o seu capital. E, portanto, todos os investimentos que faz são assentes em produtos que garantem o capital, certo? Estamos a falar nos certificados da Forro, nos certificados do Tesouro, em depósitos a prazo, coisas que garantem o retorno do capital e um bocadinho de juros. E eu estou a dizer um bocadinho, porque grande parte destes investimentos não recuperam sequer a inflação, não é? E, portanto, todos os anos nós vemos o dinheiro ali a cair, mas a verdade é que todos os anos nós estamos a perder um bocadinho. E isto, para prazos muito Exatamente. longos, acho que é fácil perceber que não é um bom negócio, não é? Hum, e pronto, este é o primeiro. Queres que avance já para o segundo ou Ficamos aqui rebatizamos já neste este? primeiro, porque eu estava aqui a tentar perceber. Eu gosto sempre de, cada vez que eu vou desconstruir uma palavra, gosto de ir ao dicionário perceber o que é que ela lá diz, não é? Só para partirmos de um ponto. Porque muitas vezes, isto também é importante que nós entendamos isto. Para mim, ser uma palavra que não se alinha comigo é uma coisa, ela pode perfeitamente alinhar-se com qualquer um de vocês ou contigo, Cristina, ok? É importante que sejamos nós a rebatizar. Eu queria ressignificar, porque depois vou batizar, mas com o que me faz sentido a mim, pode não ser o que vos faz sentido a vocês. Como estes nomes fizeram sentido a alguém que os utilizou, mas que Introduzidos, sim. mas, por exemplo, a mim não me convidam, não é? Não me cativam. Olha, diz assim aqui: conservador significa de forma direta alguém que valoriza a preservação de instituições, costumes, valores tradicionais, defendendo mudanças lentas, graduais e prudentes. Ora, para mim, eu leio aqui uma coisa que não evolui, ok? Mas o que tu me disseste e a palavra que me veio à cabeça foi segurança. Sim, sim, Então, sim. porque é que eu não lhe posso chamar, por exemplo, um perfil segurança, de investidor seguro, ok? Qualquer coisa deste género que seja mais concreto, seja mais incisivo, seja mais direto em relação ao que efetivamente pretende que a pessoa sinta. Mais sobre o sentir, sabes? Porque, Faz porque a muita energia. confusão. Como tu imaginas, o meu tico e o meu teco estão a ficar todos baralhados, mas pronto. Eu aceito o desafio, vamos avançar. Isto porquê? Porque a energia, podemos lhe chamar na mesma conservadora, a ideia é perceber também o que é que está aqui por detrás. O Porque esta paralelismo. questão da energia feminina tem que ver exatamente com o sentir, em vez de só pensar e fazer. Nós pensamos e sentimos, ao invés de Ou pensar e seja, fazer. deixamos de fazer conservação para passarmos a sentir segurança. É isto que nós estamos as duas aqui a construir, é É, isso? é, é. Repara que eu até, de uma forma pouco consciente, eu convido as pessoas com quem trabalho a, em vez de arranjarem um objetivo completamente definido no sentido da ação do resultado, eu convido a que elas percebam como é que se querem sentir. Já fizemos esse exercício no outro episódio. Exatamente. Portanto, é exatamente virando aqui para esta questão mais de o que é que faz sentido para ti Isso é que é energia feminina? também. Oh, meu Deus. Olha, estás a ver, não estás? O brainstorming que provocaste em mim. É por isso Pronto, que adoro trabalhar contigo, porque tu usas palavras que eu também não percebo nada. Ó, Cristina, então depois deste conservador temos o moderado. moderado. Então deixa-me pôr aqui o que é que se lê como moderado. Meu Deus. Então, moderado diz aqui que é alguém que procura equilíbrio, evita extremos e privilegia soluções pragmáticas. A ideia central é a temperança. Eu adoro esta palavra. Nem radical,
nem rígido. Alguém que regula, contém e pondera. Aqui eu até diria que estamos alinhadas na palavra, apesar de que acho que ela é pouco informativa, não é, Cristina? É, porque eu acho que o moderado é a virtude, não é? Quer dizer, não é no meio é que está a virtude, pegando naquele ditado, vocês sabem que eu gosto muito de ditados, portanto, no meio é que está a virtude. E aqui é alguém, por um lado, valoriza a segurança, mas por outro lado também arrisca, não é? Eu quero dizer-vos que estes perfis não são determinísticos, são espectros. Nós podemos começar num perfil conservador, moderado, e depois com o conhecimento e com o passar do tempo, podemos passar para moderado, moderado, e depois passar para o moderado agressivo, que é o outro estádio a seguir, e depois para agressivo tout court. Podemos chegar lá, podemos não chegar, tudo depende. E isto é que é muito importante, nós sentirmos bem com a nossa carteira de investimentos mesmo. E o moderado faz isso mesmo, tem uns investimentos, se calhar, um bocadinho mais conservadores e tem outros investimentos um bocadinho mais arrojados. Faz ali um mix. Para mim é o que faz sentido, para mim, mas como reconheço que os mais novos, porque ainda têm muito tempo, tendem a ser, e até porque a juventude é muito mais arrojada, não é? Nós na juventude fazemos os grandes disparates que para mim eram impensáveis fazer agora. E faz todo sentido que assim seja, não é? Porque estamos a aprender, porque Isso. estamos a conhecer o mundo, com a grande vantagem, quando somos novos, não investimos muito dinheiro, portanto, mesmo que o percamos, aprendemos a lição Sim, sem perdermos o chão, não é? sim, Pronto. sim. Mas o moderado faz isto mesmo, tem os investimentos mais conservadores e os investimentos mais arrojados. Eu costumo dizer, e vocês já me ouviram dizer isto várias vezes, quanto mais curto é o prazo, mais conservador deve ser o investimento, certo? Para Ok. objetivos de curto prazo, devemos ter sempre o dinheiro ou em depósitos a prazo, ou em certificados de aforro, ou em contas remuneradas. Quanto maior é o prazo, pode ser mais arrojado o investimento. Podemos partir para ações, podemos partir para rates, podemos partir para peer-to-peer, podemos partir para uma série de coisas que nos deixem confortáveis. Ok. Nós não temos e não devemos ir atrás de influencers e de dicas que nos vão dando, não é? Nós devemos estar muito confortáveis com a nossa carteira de investimentos. E o Ok. moderado eu acho que é o que faz melhor isto, porque lá está, Uhum. balanceia entre o conservador e o arrojado. É curioso porque eu estava aqui a pensar nesta ideia da ressignificância, não é? E eu estava a pensar aqui exatamente nisto, que é, quando eu li o moderado, e depois mesmo de ver aqui esta definição de moderado, fala aqui em evita extremos, mas não foi bem o que tu disseste, eu aceito melhor aquilo que tu dizes, parece que o moderado está aqui nem carne nem peixe, o que tu dizes é, na verdade há um equilíbrio, em que eu posso ter um extremo, mas depois tenho outro extremo que compensa. Então, ao contrário do que diz aqui, que evita extremos, nós não evitamos extremos. Podemos ter um mais agressivo, mais arrojado e outro mais conservador. Então, eu para mim, Espera, Sofia, espera, 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 espera. diz. Deixa-me dizer isto em termos matemáticos, que é a linguagem comum que nós as duas temos. Imagina que cada tipologia de investidor é um intervalo. Uhum, Portanto, o moderado estará no limite superior do conservador, estará algures entre o limite superior do conservador e o limite inferior do arrojado. mas a minha questão é, Não vai a extremos, estás a perceber? Não vai nunca para o vai a limite extremos? inferior. Nunca vai, ou não Não deve há ir. um. Vai aprendendo. Epá, eu não gosto mesmo destas coisas de é ali. Ok, Não, é um espectro. é um espectro, exatamente. Para ires avançando nas várias, começar como conservador, passar para moderado e tocar no arrojado, tens que ir caminhando. E esse Esse caminho não se conceito de faz intervalo é todo ao muito mesmo interessante, tempo. sim. E esse caminho não se faz todo ao mesmo tempo. Eu posso pegar numa parte de dinheiro e pôr num investimento de alto risco. O alto risco em Portugal é o nível 6 e 7. Pronto. Uhum, Há o indicador de risco que vai de 1 a 7, se querem saber se são arrojados, é do 5 para cima. 5, 6 e 7 são investimentos arrojados. 1 e 2 são investimentos conservadores. ok. O 3, o 4 e eventualmente um 5, depende. Depois lá está, tudo depende de como é que nós estamos e como é que nós nos damos, não é?
E também Com a vamos estudando poupança como é que lidamos temos com isso, não é? tal. Isso para mim é o mais importante, é perceber como Ok. é que se lida com cada investimento, como é que ele nos faz sentir, qual é a nossa capacidade financeira e emocional para resistir às oscilações do mercado. E toda a Ok. gente percebe o que são oscilações de mercado com o Trump agora a governar os Estados Unidos, não é? Pronto. Verdade. Verdade. Olha, já mantendo aqui a tónica, para mim, Sofia, como eu ia dizendo, mais do que moderado faria sentido o equilibrado, que é uma coisa que eu posso ir um bocadinho mais acima, mas depois venho um bocadinho mais abaixo, no fundo, para manter aqui esta ponderação. E vamos para o terceiro, Cristina, em que há aqui dois nomes, parece-me a mim, o agressivo ou o arrojado. Mas querem dizer essencialmente a mesma coisa, que Só se for no perfil. é arriscar, arriscar, arriscam, põem investimentos de risco. Pá, podem-se dar muito, muito bem e ganhar muito, muito dinheiro, podem-se dar muito, muito mal. Epá, e há em produtos financeiros que perdes muito mais do que aquilo que tu investiste, não é? Claro, claro, São os produtos alavancados, que eu não recomendo. E eu não claro. invisto nisso, mas admito que haja quem Grandes invista, ganhos. senão eles também não haviam, não é? Também não existiam, e que estejam confortáveis com isso, não é? Que tenham capacidade financeira e emocional para resistir a isso. Curioso, porque disseste aqui uma coisa que me causa logo um arrepio. Agressivo ou arrojado é a mesma coisa. Claro que, claro que Vais não. falar outra vez da minha energia masculina, Então pois vamos não? lá. Olha que já me Agressivo. deixaste nervosa com isso. Ora bem, ora bem. Agressivo descreve uma postura que avança sobre o outro sem medir impacto, sem, portanto, usando intensidade, pressão ou confronto para atingir um objetivo. É o oposto moderado, onde o moderado regula, o agressivo excede. Agressividade, né? Agressão. Estás a ver a questão aqui? Não ter noção do que se passa à volta, eu vou e passo por cima do que for, ok? Quando tu falas aqui em arrojado, deixa-me aqui pensar no arrojado, pensar ou consultar aqui a definição. Arrojado descreve alguém que arrisca com inteligência, avança com coragem e aposta em soluções ousadas, mas não de forma imprudente. É uma mistura, uma palavra muito portuguesa, mistura audácia, visão e confiança no salto. Claramente, eu voto nesta palavra, porque elas não querem de todo dizer a mesma coisa, até porque lá Eu está. também, eu também. Eu gosto mais de arrojado do que agressivo. Ok. Porquê? Porque esta questão do agressivo, eu percebo a ideia que tu estares, eu diria quase mais o aguerrido, não é? Uma coisa que alguém que É corações ao alto, tal e qual. vai, exatamente, mas pode ser assustador e diria eu que para as mulheres, lá está, como é uma energia extrema, esta palavra então é uma energia extremamente masculina, ela vai tocar aqui nos nossos medos, não é? Porque nós mulheres, que queiramos quer não, eu até ando a ler um livro que fala mesmo nisso, né? Que as mulheres desde que nascem que sentem que de alguma forma estão mais vulneráveis a qualquer tipo de agressão. Então quando nós falamos aqui em agressivo, só a palavra, não é? Já me cria aqui. Claro que a ti não, porque te habituaste a lidar com ela de uma forma quase sem lastro, não é? Muito mais fechadinha no conceito em si. Mas é uma palavra que a mim me causa algum tipo de desconforto. Portanto, eu acho que o arrojado é muito mais adequada, diria eu. Causaste muito desconforto com este episódio. Oh, Cristina. Olha, mas então vou-te causar ainda mais um desconforto. Aqui com Ai, uma credo. pergunta, já não vamos, não, mas não é a ti, acho eu. Já não vamos Ah, ter muito mais tempo, estamos quase a acabar, mas era só para perguntar aqui uma coisa. Normalmente, quando nós fazemos este diagnóstico de que investidor nós somos, nós preenchemos um um formulário de um questionário, banco, tal e qual, não é? tal e qual. É para isso mesmo. É para, deixa-me só interromper, só para completar aquilo que Uhum, estás a dizer. É uhum, porque, de facto, os bancos o que fazem é avaliar o teu perfil de investimento e uhum. se tu quiseres fazer o investimento que está fora do teu perfil, saem-te alertas Ok, para evitar o ir atrás daquele influencer, ir atrás da dica do vizinho, porque a probabilidade de estarmos a investir sem a necessária informação é elevada, logo pode correr mal, não é? isso mesmo.
Era só este alerta que eu queria fazer. Desculpa, Não avança. faz mal. Ó Cristina, até aí onde é que está quem eu sou? Onde é que estão as minhas crenças? Onde é que estão os meus medos? Onde é que estão os meus valores? Onde é que nesse quiz existe esta pessoa que está por detrás do investidor? Do investidor, leia-se perguntas muito fechadas, não é? Que vão, no fundo, colocar dentro de uma caixinha. Eu acho que para cada perfil de investidor, isto e estamos a falar de métricas e médias, não é? Há uma Isso. carteira associada e é por isso é que quando tu tentas investir fora do teu espectro de investidor, te aparece o alerta do banco a dizer atenção, isto não cabe dentro do seu perfil de investidor. Estás a ver? Ok. O que eu acho que é necessário é encontrar a nossa tribo, e discutirmos com ela ou com quem achamos, ou com quem estaremos à vontade, sobre a constituição da nossa carteira de investimentos, que mais uma vez pode ser um mix. Não tem que Ok. ser toda conservadora, não tem que ser toda moderada. Ou melhor, vou reformular isto. Os investimentos da nossa carteira não têm que estar todos no nível um e 2 se for conservadora, 3, 4 e eventualmente 5 se for moderada, e 5, 6 e 7 se for arrojada. Ok. Podemos fazer ali um mix que nos deixe confortáveis com essa carteira, porque mais do que ganhar muito dinheiro nos primeiros tempos, ou nos últimos tempos, ou nos tempos médios, é nós sermos consistentes com os investimentos. Porque o que faz uma boa carteira de investimentos é a consistência. Não Ok. quer isto dizer que depois não a revisitemos. Eu costumo dizer de 6 em 6 meses, no máximo. Também não faz sentido nenhum estar lá a reformular a carteira todos os meses, mas pelo menos uma vez por ano revisitemos a nossa carteira e perceber se ela ainda nos reflete enquanto investidores Porque e as nossas necessidades podem ter mudado, não é, Cristina? nós evoluímos como pessoas, nossos investimentos devem evoluir connosco. Ok. Então, deixa-me aqui fazer uma proposta e diz-me depois se concordas com ela, que é, ok, então façamos este diagnóstico, esta avaliação, diria eu, de qual é o nosso perfil e depois a ideia será, com ajuda ou quem achar que de alguma forma o consegue fazer sozinho, entender como é que quem eu sou se liga, se coordena, se conjuga com o perfil que me foi apresentado como a fazer sentido para a informação que eu dei, não é? Ou seja, é quase uma conjugação do que são os factos, não é? Mais económicos, por assim dizer, ou de finanças, e depois também esta questão mais pessoal, porque mesmo dentro de vários perfis, por exemplo, equilibrados ou o tal moderado, há pessoas muito diferentes, não é? Então também é interessante considerar esta a diferença de cada um, não é? Para no fundo também ir organizando isto, até porque lá está, como tu falas em espectro, como falas aqui no intervalo, também de que maneira é que nós estamos ou mais aqui, não é? Portanto é um bocadinho esta, tu ficas a saber onde é que te moves, mas depois Tal e qual. quando, não é? Quando a tua identidade aparece mais como esta questão dos valores, das crenças, dos limites, de todas estas necessidades e tudo, acaba por te posicionar de uma forma mais concreta. Faz sentido, Cristina? Faz, faz. Eu acho que até era simpático nós determinarmos o nosso perfil de investidores e com o conhecimento que temos, transformarmos esse perfil numa carteira, Ok. nós, sozinhos, e Uhum. depois a seguir perceber, estudarmos, discutirmos isso com a nossa tribo financeira, um, e habituar-nos a falar sobre dinheiro, Sim. Sem medo, não é? sem medo, tal e Ok. qual, tal e qual. Olha, Cristina, pronto, estamos a acabar, não é? surpreendeste-me mais uma vez. Olhem, queria deixar-vos então aqui este desafio, esta reflexão semanal. Em primeiro lugar, concordam com esta visão mais, eu vou arriscar, mais leve do que são estes perfis? Sim ou não, digam-nos coisas. E depois, tendo em conta que há estes três níveis, estas três posições completamente, ou vá, que se interligam, mas de uma forma mais posicionada, qual é o teu perfil de investidor? Vai partilhando connosco. Sim, Cristina. Adeus. Obrigada, até para a semana, fiquem bem.